Bom, irmãos, nós vamos então abrir a palavra do Senhor nesta hora, para que nós possamos meditar na Bíblia Sagrada, tá bom? Um texto muito conhecido de todos vocês, é o Salmo de número 126. Salmo 126. Acolhemos com alegria nesta manhã alguns irmãos que têm frequentado a Betel. O Jorge está conosco também. Um abraço, Jorge, Deus te abençoe. Também a nossa irmã Coema. E também a sua secretária. A outra é Aparecida. Essa é Helenice. Helenice, muito bem-vindas, irmãs. Amém? Todos acharam? Todos localizaram? 126. Diz assim a palavra do Senhor no Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as correntes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós queremos te agradecer pela tua palavra, pela oportunidade que temos, Pai, de abri-la e explaná-la ao coração dos irmãos. Nós queremos te pedir, nesta manhã, que o Senhor fale ao nosso coração, porque precisamos, Pai, ouvir a tua voz, precisamos do teu fortalecimento, Pai. É assim que nós te oramos e desde já te agradecemos, porque o fazemos em nome santo de Jesus Cristo, o teu Filho amado. Amém. Meus irmãos, Salmo 126 está entre aqueles salmos conhecidos como cânticos de romagem, ou cânticos das subidas, cânticos dos degraus. Então são os salmos que nós encontramos na Bíblia Sagrada, justamente entre o Salmo 120 e também o Salmo 134. Esses cânticos, esses salmos, são chamados de cânticos de romagens. É preciso dizer a vocês que para muita gente essa expressão romagem é um pouco estranha, ainda mais quando a gente explica que romagem significa, tem a ver com romaria. E aí as pessoas pensam: meu Deus, como na Bíblia tem alguma coisa que parece lembrar a Igreja Católica. Não, mas só que aqui não é aquela romaria que a gente está acostumado a ver na televisão ou na internet. Aqui o que acontece é o seguinte: os salmistas, eles iam caminhando em direção ao templo central em Jerusalém, e eles iam cantando, contando e cantando as suas histórias, as suas alegrias, as suas tristezas e as superações também. Era assim que acontecia. E obviamente o terreno era um terreno difícil e eles iam subindo com toda aquela dificuldade até chegar ao templo. E iam em cortejo, eles iam em romaria. Então por isso cânticos de romagens. Mas quando nós olhamos para esse texto, nós olhamos para ele e precisamos saber em que época, em que momento histórico essa passagem se deu. Eu diria para você que a ideia mais provável é que ela se refira justamente ao momento no qual os judeus voltaram de Babilônia, do exílio babilônico. Então, um momento muito importante, um momento maravilhoso, que eles estavam voltando para casa, mas ao mesmo tempo um momento cercado de desafios. A mensagem de hoje, ela está falando a respeito de restauração. A restauração que ocorreu naqueles dias em 3 levas. A primeira leva, que veio de Babilônia para Jerusalém, foi justamente chefiada por Zorobabel.
a segunda por Esdras e a terceira por quem? Por Neemias. Então o período histórico é esse período. Mas a passagem também nos leva a pensar e refletir sobre diversos momentos na história de Israel em que Israel viveu profundas e grandes adversidades, problemas, dificuldades. Mas Deus, com a sua mão forte, se levantou e abençoou a nação de Israel. Mas nós poderíamos ter um terceiro olhar também em relação a esta passagem. É a restauração promovida em nós pela pessoa bendita de Jesus Cristo. Nós estávamos, de fato, distanciados de Deus. E Jesus Cristo proporcionou a nós uma restauração espiritual. Nós estávamos presos em nossos delitos e pecados, e Ele nos libertou. Nós estávamos como que mantidos cativos por Satanás, e Ele nos libertou. Ele nos proporcionou a tão sonhada salvação. Pelos méritos dele, nós somos salvos. E isso é algo que deve trazer ao nosso coração uma grande e profunda alegria, júbilo, contentamento. Mas olhando agora para o texto bíblico e pensando sobre o que estava acontecendo aqui, o texto vai nos dizer assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. E aí eu reitero, Deus restaurou a sorte de Sião quando de maneira maravilhosa, inesperada, Ele libertou o seu povo do cativeiro babilônico. Vocês estão livres, vocês podem voltar para casa. E o texto diz mais para nós. O texto fala que nós ficamos como quem sonha. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. E por que ficaram assim, além do milagre inesperado da libertação? Talvez na cabeça de alguns pudesse pairar o seguinte pensamento: será que nós vamos permanecer assim, sofrendo no cativeiro? Será que esse cativeiro não terá fim? Uma pergunta, uma indagação, um questionamento que muitos poderiam, de fato, ter em seu coração. E, obviamente, quando Deus faz um grande milagre, a gente fica como quem sonha. Depois de um grande período de sofrimento, de angústia, de espera, onde nada acontece, a reabilitação não vem, a cura não surge, a porta de emprego não aparece, a gente vive um momento extremamente apertado e difícil. E quando a gente menos espera, Deus abre as portas, Deus nos abençoa, Deus restabelece a nossa saúde, Deus traz bênçãos à nossa casa, à nossa família, aos nossos filhos. E aí, me desculpem, irmãos, a gente faz como fazia na minha época, a gente brincava e dizia assim: me belisca para ver se de fato eu estou sonhando ou se é verdade mesmo, porque depois de um grande e longo período de dificuldades, Deus agora mudou as circunstâncias da minha vida. Me belisca. E quando você percebe que é real, que as circunstâncias difíceis passaram, que os problemas se foram, o nosso coração ele fica cheio de júbilo, e a gente canta, e a gente louva, e é justamente isso que o versículo de número 2 vai nos dizer. Olhe para a tela e veja o que diz o versículo de número 2. Então a nossa boca se encheu de riso. Meus irmãos, pense comigo uma coisa, talvez você não seja muito de rir, não. Tem pessoas que são pessoas mais sisudas, é do temperamento delas, é do jeito de ser, não são muito de rir. Mas, meus irmãos, depois que uma grande e profunda dificuldade vai embora, até quem não é muito chegado a rir, acaba rindo,
acaba festejando, acaba celebrando. E como diz o texto aqui, olha que coisa linda, que coisa especial. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. São aqueles momentos que até aqueles irmãos que são mais comedidos na sua adoração, eu também por vezes sou assim, bem quietinho na minha, adorando a Deus, quietinho, mas diante da mudança do quadro, diante da bênção, do favor de Deus, da cura, do restabelecimento das questões mais difíceis que pareciam insolúveis, o que a gente faz? A gente dá glória a Deus, a gente diz aleluia, a gente fala obrigado, Senhor, porque o Senhor mudou a minha história, o Senhor transformou o que era pranto em júbilo, aquilo que era tristeza em alegria, uma nova esperança botou no meu coração, e eu posso sorrir outra vez, eu posso cantar outra vez. E o texto diz para nós, veja comigo, então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Até os gentios, até aqueles que não eram judeus, que não eram do povo santo, até, e aí eu trago para os nossos dias, até aquelas pessoas que não são da igreja, até aquelas pessoas que não gostam da gente, porque parece que não, embora não façamos nada, às vezes, para as pessoas, mas existem pessoas que não gostam de nós. E até mesmo aquelas pessoas que não gostam de nós, elas são obrigadas a reconhecer que o milagre foi tão grande, que a libertação foi tão maiúscula, que isso só pode ter acontecido por um grande favor da parte de Deus. Foi Deus quem fez, foi Deus quem realizou, e eu preciso reconhecer, porque os de fora já estão reconhecendo que é Deus quem está na nossa vida, que foi Ele quem nos trouxe até aqui, que foi Ele que nos abriu portas inimagináveis para nós, para os nossos filhos, para a nossa igreja. É Ele que está dentro da trajetória nos abençoando. O nosso Deus, meus irmãos, pense nisso, é um Deus que restaura. Ele nos restaura espiritualmente, que é a principal, que é a maior de todas as restaurações. É a restauração espiritual. É transformar um pecador como nós, agora em pessoas salvas. Um pecador como nós, agora em um santo. Esse Deus que faz esta grande restauração. Ele também restaura, querida, Ele também restaura, querido, as circunstâncias da nossa vida. Ele é maravilhoso. Nós merecemos falar para Ele, Senhor, obrigado. Senhor, glórias a Ti, porque o Senhor tem feito maravilhas. E quando olhamos para a Bíblia, o texto diz para nós então, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E aí vem o reconhecimento do povo do Senhor, porque às vezes aquele que foi abençoado, aquele que foi contemplado com a graça de Deus, com a bênção e o favor do Senhor, às vezes ele próprio não dá glória a Deus, ele próprio não reconhece que foi Deus, ele é incapaz de agradecer pelas bênçãos ocorridas consigo e com os seus. É ou não é verdade? Às vezes os de fora, às vezes aqueles que não são crentes, aqueles que se opõem à igreja, reconhecem que Deus está conosco. Mas às vezes, irmãos, a gente não reconhece, a gente não diz, Senhor, obrigado, porque o Senhor mudou a minha sorte. Obrigado porque o Senhor restaurou a sorte da minha casa, da minha família, a minha história, aquilo tudo que estava tão complicado, que parecia não ter solução. E quando a gente olha para o texto, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Como não se alegrar diante das bênçãos de Deus? Como não se alegrar quando a gente percebe que Jesus Cristo veio ao nosso encontro e nos salvou? Como não se alegrar
sabendo que Deus nos deu a oportunidade de passar pela vida conhecendo a Bíblia. Porque existem pessoas, infelizmente, que passaram pela vida e não conheceram nem a Bíblia, nem tampouco o Deus da Bíblia. Que tristeza! Mas eu tenho que me alegrar, porque Deus me deu essa grande oportunidade de conhecer o seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, de conhecer as Escrituras Sagradas e de hoje reconhecer com os meus lábios que Ele fez grandes coisas, sim, por nós, e é por isso que nós estamos alegres, apesar de todas as dificuldades que nós ainda continuamos a enfrentar. Que nós continuamos ainda a enfrentar. Mas quando chega no versículo de número 4, muitas pessoas, irmãos, têm uma grande surpresa quando chega no versículo de número 4. E elas fazem uma pergunta legítima, que seria a mesma pergunta que talvez eu fizesse. E que pergunta seria essa, irmãos? Veja no versículo de número 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Mas se no versículo 1 o salmista diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ou seja, essa sorte já foi mudada ou não foi mudada? Porque no versículo 1 a ideia que eu tenho, qual é? É que ela já se consumou, se consolidou, porque está no passado, quando o Senhor restaurou. Mas quando chega no versículo de número 4, queridos, o que acontece? Mais uma vez o salmista pede por restauração. E aí, inevitavelmente, se você está acompanhando, inevitavelmente surge uma pergunta em nossa mente. E que pergunta seria essa? Restaurou ou não restaurou? Sim ou não? O que está acontecendo aqui? Porque no versículo 4, mais uma vez, ele pede por restauração. Eu vou explicar a vocês uma coisa muito importante. Veja comigo no versículo 4 algo muito importante. Quando nós vemos: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe, eu preciso pensar numa coisa. As bênçãos também acarretam responsabilidades. As bênçãos acarretam responsabilidades. Quando o povo voltou para Jerusalém, saiu do exílio babilônico e voltou para a Terra Santa, eles voltaram muito alegres, felizes, porque a bênção finalmente chegou de voltar para casa. Só que quando eles chegam em Jerusalém e eles olham para o território, eles veem que o solo está completamente árido, impossível de ser cultivado. Eles olham para as casas e veem que as casas estão derrubadas, ou na linguagem bíblica, derribadas, na minha versão. E aí o que acontece? Eles pensam assim: meu Deus, como ter força agora para reconstruir toda essa realidade? Nós queríamos voltar para casa, mas diante do que nós estamos vendo, Senhor, restaura a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe, ou seja, restaura de novo. E aí eu queria que você pensasse comigo uma coisa. Esquece agora um pouquinho a tela e olha para mim. Olhe para mim aqui um momento. Pense comigo uma coisa. Você pediu a Deus uma bênção preciosa. Não sei, passar num concurso público. E Deus concedeu a bênção. Você estudou e foi aprovado. Você pediu a Deus também a bênção, por exemplo, de encontrar agora o seu parceiro para toda a vida, o seu marido, a sua mulher, e Deus concedeu a bênção. Você pediu também a Deus o quê? Os seus filhos. Eu quero ter filhos, eu sonho em ter filhos. E alguns demoraram um pouquinho, como foi o meu caso. Eu casei em 97 e o meu filho só foi nascer, o primeiro filho, em 2000. Um tempo esperando, cerca de 3 anos, quase 3 anos. Irmãos, só que
quando você consegue tomar posse do serviço público, quando você consegue adentrar na faculdade ou no mestrado, quando você consegue a bênção de ter o bebê no seu colo, quando você consegue a bênção do seu casamento, Deus não deixou você sozinho para o resto da vida, te deu um companheiro, te deu uma companheira, você percebe que agora já estão chegando profundos e grandes desafios. Aquele que pediu a Deus para passar no mestrado, ele vai ter que estudar muito. Aquele que conseguiu adentrar o serviço público, ele agora vai lidar com uma repartição pública cheia de gente complicada, difícil, querendo puxar o seu tapete. Tem aqueles que ajudam, mas também tem pessoas assim como eu falei agora. E quando você tem o seu bebê no colo, ele vai crescendo, você fica pensando, meu Deus, os desafios de cuidar dele, de educá-lo também nas questões bíblicas. Que desafio! De educá-lo para o mundo, para a vida. Que desafio! Uma bênção, mas ao mesmo tempo um grande e enorme desafio. Então, meus irmãos, nesta hora, nós precisamos mais uma vez falar para Deus o quê? Restaura a nossa sorte. Nós vamos precisar sempre do Senhor, porque a trajetória não é tão fácil como se imagina. As bênçãos recebidas da parte de Deus, elas acarretam responsabilidades. E quando nós olhamos para o texto bíblico, ele fala, versículo 4, ainda restaura a nossa sorte como as torrentes do Negueb. A região sul de Berseba era uma região muito árida, é uma região muito árida. O Negueb é um grande deserto, que agora é cultivável, porque diante da dificuldade, do desafio, o que Israel desenvolveu? A maior tecnologia de irrigação deste mundo. E o que isso nos ensina como igreja? Isso nos ensina que as dificuldades, até mesmo geográficas, como era o caso aqui de Israel, até as dificuldades, elas são instrumentos pedagógicos da parte de Deus, para que a gente se desenvolva mais, para a gente crescer mais, para que a gente cresça mais, para que a gente se desenvolva mais, para que a gente se reinvente e crie novas possibilidades de sobrevivência. Irmãos, foi assim que aconteceu com Israel. Mas essa região aqui era uma região árida. Então, durante todo o período do verão, o que acontecia? Não havia chuvas. Todo o período do verão. Mas quando chegava a primavera, o que acontecia? Vinham as chamadas chuvas sazonais. Então, os leitos do rio, eles estavam secos. Mas quando chegava esse período, gente, esse período de chuvas sazonais, que era justamente o período que a gente vê como um período propício para o crescimento e para a vida, o que acontecia? As águas desciam com força. E aí o rio, ele outra vez, ele vicejava. Renascia as plantas, as flores, os frutos, as árvores, ou seja, frutificava novamente. Isso simboliza o que para nós? A vida estava de volta. E quando Deus restaura a nossa vida espiritual, a vida está de volta. A vida agora é nossa. A vida eterna é nossa. Eu diria que até mesmo a nossa vida nesse curso de tempo, que é curto, também é nossa e é nova. A gente passa a olhar para a vida com mais esperança, com mais encantamento, com mais força, com vontade de viver. O Evangelho produz isso em nós. A restauração promovida por Jesus provoca em nós um gosto pela vida. Parece que a gente está começando tudo outra vez, tudo novamente. E aí, meus irmãos, o salmista pede, restaura a nossa sorte como as torrentes do Negueb, traz de volta a vida, inunda os leitos dos rios. Nós queremos viver. E quando chega no versículo
de número 5, vai falar para nós uma coisa muito importante. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Mais uma vez, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. É plantar sem saber se a safra será boa ou não. É plantar sem saber se você vai poder colher ou não. É trabalhar na esperança de que Deus, que controla todas as coisas, inclusive a natureza, Ele vai fazer com que a sua colheita seja farta. Então, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. E aqui eu quero trazer para nós aqui, espiritualizando um pouco a questão. Os que com lágrimas semeiam. Quantos de nós não plantou chorando na educação de um filho, tanto para suprir os recursos da sua educação, como também tendo que corrigi-lo, orientá-lo? Quantos de nós também não chorou, não sofreu ao evangelizar alguém e a pessoa de repente rejeitar uma palavra bíblica de esperança, a pessoa nem sentir desejo de te ouvir? O desafio, nós temos aqui presbíteros e pastores também, né? O desafio de você pastorear, de você não desanimar, mesmo quando você olha e não percebe tanta frutificação aparentemente. Porque o nosso trabalho no Senhor não é... Alguém falou, fale mais alto. Não é vão. O nosso trabalho no Senhor não é vão. Tanto quando nós cuidamos dos nossos filhos, porque herança do Senhor são os filhos. Eles não são problema nem maldição, são herança do Senhor. E aí eu digo para você, meu irmão, minha irmã, nessa hora, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Nós sabemos que o nosso trabalho diante de Deus, ele está sendo contemplado por Deus. Deus está vendo. E os frutos nem sempre são muito bem percebidos por nós. Mas, por certo, Ele vai levar a bom termo a nossa história, a nossa semeadura, os nossos filhos, tudo isso que nós tanto amamos e prezamos. E quando nós chegamos no último versículo, o texto vai dizer assim: quem sai andando e chorando enquanto semeia, aquele que teve que trabalhar a terra, arar a terra, aquele que teve que plantar, aquele que teve que acordar de madrugada para ir ao trabalho, para poder trazer o fruto do seu trabalho para casa, para manter os seus, aquele que estudou entrando pela madrugada, vou usar uma expressão mais bonita, adentrando a madrugada com o livro, tomando um café, tentando não dormir porque tem que entregar um trabalho e o prazo está expirando. Meus irmãos, e que fazem tudo isso aparentemente sem ter a certeza se serão ou não bem-sucedidos, se conquistarão ou não uma boa safra. Mas a palavra do Senhor no versículo 5, ela é taxativa. Ela diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Ainda que você tenha sofrido, ainda que você tenha se cansado, ainda que você tenha virado noite, ainda que você tenha trabalhado em condições muito adversas e perigosas, eu digo para você uma coisa nesta manhã, com base no texto bíblico: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Você vai ceifar com alegria, você vai ceifar com júbilo, glorificando a Deus, porque existe uma promessa da parte de Deus que o nosso trabalho não será infrutífero. Os frutos nós colheremos, eles podem até demorar aparentemente, mas eles chegarão. Todo o nosso empenho, toda a nossa luta, Deus há de recompensar, Deus há de nos abençoar. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Nós voltaremos, irmãos, trazendo
os nossos feixes. Nós voltaremos trazendo o fruto da nossa semeadura. Aquilo que nós plantamos, nós colheremos. Colheremos, por exemplo, quando olhamos para a nossa própria história e observamos que tivemos uma carreira bem-sucedida, não importa a área de trabalho. Também quando nós olhamos para a nossa casa e vemos que os nossos filhos, que deram sim algum trabalho, mas que hoje eles estão se encaminhando. Parece que eles estão chegando àquele ponto que nós tanto desejávamos, ao bom senso. Eles estão se desenvolvendo na vida, eles estão crescendo, eles estão indo bem no colégio, e isso é maravilhoso ao nosso coração. Nós precisamos ter este olhar, um olhar de alguém que já está colhendo o fruto daquilo que foi plantado durante anos e mais anos. E uma coisa que o salmista quer fazer com que nós nos lembremos, ele quer que nós nos lembremos que os feitos de Deus do passado, eles não ficaram somente no passado, eles ainda acontecem hoje, mas que os feitos de Deus no passado, eles têm o poder de nos encorajar, de mostrar que se Deus esteve conosco em momentos dificílimos da nossa história, Ele não vai se ausentar hoje, nem se ausentará amanhã. Isso para nós é profundamente encorajador. E aí eu tenho que lembrar de um versículo que é um dos meus preferidos. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Lamentações 3:21. Eu olho para trás e eu lembro dos grandes feitos de Deus na história de Israel. Eu olho para trás e vejo os grandes feitos de Deus na história da igreja. Eu olho para trás e vejo os grandes feitos de Deus na minha história familiar e também pessoal. Diante de tudo isso, eu me encorajo para enfrentar as adversidades da vida, na certeza de que o Senhor já restaurou a principal sorte de todas, que é justamente a restauração espiritual. Ele me concedeu perdão de pecados, Ele me concedeu salvação. E as portas que pareciam impossíveis, elas se concretizaram. Talvez você tenha passado em provas que ninguém poderia imaginar que você passaria. Talvez você tenha logrado êxito em algum concurso que talvez você não sabe como aquilo aconteceu. Com gente muito mais preparada talvez. Você não sabe como. Você trabalhou durante tantos anos numa mesma empresa, com tanta gente sendo demitida, e você permaneceu. Essas questões todas, irmãos, nos levam a pensar e a refletir que existe um Deus maravilhoso que restaura, que muda, que transforma. E uma vez que Ele fez tudo isso na nossa vida, o que nós devemos fazer em contrapartida? Amá-lo, nos dedicar a Ele, servir a Ele, viver para a sua glória e confiar sempre que Ele é o Senhor da nossa história e que conduz com a sua mão poderosa a minha vida e a vida de vocês também, assim como fez com a história de Israel, com a história da igreja também. Eu quero orar por você neste momento, quero pedir a Deus pela sua vida. É uma manhã de gratidão, gratidão por aquilo que Deus já fez, porque Ele restaurou, porque Ele já abriu portas, porque Ele trouxe bênçãos à nossa vida, porque Ele nos salvou, porque Ele nos perdoou. O deserto voltou a vicejar, a vida voltou a nós. Jesus Cristo está entre nós, Jesus Cristo é o Salvador. Vamos orar, vamos neste momento nos colocar diante de Deus em pé e vamos orar ao nosso Deus.